O Trilhas da Democracia de hoje encerra a série especial de 4 programas, intitulado Crítica ao Punitivismo e Abolicionismo Penal. Como vocês puderam ver, nós entrevistamos aqui as professoras Vera Malaguti, Marília Montenegro, Vera Andrade, e hoje nós temos o enorme prazer de receber a psicóloga, a historiadora, a professora da Universidade Federal Fluminense, fundadora do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, Cecília Coimbra. Cecília, é um enorme prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Há muito tempo que eu queria te entrevistar num outro tema, sobre um outro tema, e agora realizo esse meu sonho de entrevistá-la para discutir a questão do punitivismo. Seja muito bem-vinda, Cecília. Muito obrigada, Marco. É um prazer estar aqui com vocês. Cecília, você sofreu na pele o braço direito, como costumava dizer o Pierre Bourdieu, né? O braço direito do Estado, o braço da violência estatal durante a ditadura militar, tendo sido presa, torturada. E eu queria que você fizesse aquilo que os historiadores franceses chamam de ensaio de ego-história, que é uma tentativa de tentar esclarecer como se chegou a um determinado interesse por uma determinada temática, um determinado objeto de estudo, a partir do próprio relato autobiográfico, né, da experiência, da vida de historiadores, cientistas sociais, principalmente. Então, eu gostaria que tu mostrasse, através da tua experiência, né, da tua experiência de vida, como você acabou sendo levada à preocupação crítica com as subjetividades punitivistas. Por favor, Cecília. Bom, isso aí vem um processo de longo tempo, né? Eu fui preso em 1970, né? E fui realmente bastante torturada, como todos na época, governo Médici, né? E quando fez 50 anos da minha prisão, foi justamente no período em que o Caetano Veloso, em 2020, ele lançou um documentário chamado Orfeu de Férias, não me lembro bem o nome, onde ele narra a prisão dele, né, e as torturas que ele passou, ele ficar como tipo inquisição, ele ficou preso sem saber por que estava sendo preso, né, como muitos na época, né. E quando eu vi esse lançamento, Narciso de Férias, não é o Orfeu, Narciso de Férias, eu já tinha feito um depoimento para a Comissão Nacional e Estadual da Verdade. E ao longo dos anos, eu vim trabalhando muito comigo, né, a questão do ódio, né, que eu fiquei com relação a todos os torturadores. Tanto que eu fiz questão de guardar o nome de cada um deles. Pesquisei, depois já no Grupo Tortura Nunca Mais, em 85, quando nós criamos o Grupo Tortura Nunca Mais aqui no Rio de Janeiro, que foi pioneiro, né, nós pesquisávamos muito isso. E aí, quando ele narra, o Caetano, nessa live dele, nesse documentário, ele narra uma coisa que aconteceu comigo que eu nunca tinha comentado com ninguém, que era um soldadinho, os soldados eram treinados, né? Eles eram torturados, como o BOP hoje né? Já há alguns anos, são torturados para que possam combater o inimigo, né? Então, são soldados que estão prestando serviço militar, que vêm de Santa Catarina, Paraná, e são treinados contra os terroristas, contra, né, os perigosos, contra os bandidos, como continuam até hoje. E um desses soldadinhos, ele conseguiu abrir as grades para o Caetano dar um abraço na Dedé, que era a primeira companheira dele, a primeira mulher dele. Isso aconteceu comigo no DOI-CODE, né? No meio daquele inferno, daquelas torturas. Uma madrugada, um cabo
né, um cabo do Exército, que conversava muito conosco, abriu a minha cela e eu com Dulce Pandolfo, que é o companheiro que estava comigo à época, ela foi ver o marido dela e eu fui ver meu companheiro, meu marido também à época, que estavam presos. Né? Ele estava se expondo. E aí, quando eu ouvi isso do Caetano narrando, que o cara logo depois foi preso, né? Esse soldadinho, ele se emociona muito. Eu digo, gente, eu falei para as pessoas que estavam comigo, eu nunca escrevi nada sobre isso. Eu só escrevi sobre o horror. Então é importante a gente escrever sobre as linhas de fuga que estão lá, também na prisão. Né? As linhas da vida, né? A potência da vida que está lá também. E aí eu me lembrei de vários outros lances, né? E aí eu resolvi escrever esse livro em plena pandemia. Né? É um livro pequenininho que saiu pela N-1, que é uma editora de São Paulo, do Peter Paul Pelbat, e eu fiz o lançamento dele online. Eu não fiz, até hoje não fiz presencial. Fiz online, chama-se Fragmentos de Memórias Malditas, Invenção de Cid Mundos, onde justamente eu vou narrar essa questão de como eu, como uma ex-presa, uma militante, né, que queria esclarecer e que quer ainda esclarecer as circunstâncias de todas aquelas mortes, desaparecimentos e torturas, né, que até hoje continua debaixo do tapete, isso até hoje não foi revelado. Os arquivos dos órgãos de repressão não foram sequer abertos, somente o arquivo do DOPS, assim mesmo mexido, que a gente pesquisou aqui no Rio e em São Paulo. E eu começo justamente nesse livro, que era um processo que eu já tinha... O meu contato, por exemplo, com Nilo Batista e Vera Malaguti foi fundamental, para que eu começasse a repensar o ódio, né, que me alimentava na minha própria militância. Né? E aí eu lembro que eu falava muito parte de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, onde ele dizia: o ódio é o melhor de mim, né? Pegando a questão do Estado Novo e tudo mais. E aí eu em determinados momentos eu comecei a ler coisas ligadas a abolicionismo penal e tive um contato muito grande, como continuo até hoje, que são meus grandes amigos Vera Malaguti e Batista e Nilo, né? O Nilo Batista, ele tem uma importância muito grande no Tortura Nunca Mais, o Nilo. Eu acho que é importante que você fale isso, porque o Nilo, quando era vice-governador aqui do estado do Rio de Janeiro, ele permitiu a nossa entrada no Instituto Médico Legal. E foi ali que a gente descobriu, com o apoio do Nilo, uma vala clandestina no cemitério de periferia aqui do Rio, de Ricardo de Albuquerque, onde a gente encontrou 14 militantes enterrados como indigentes. Então o livro foi muito importante para todos nós. Cecília, e esse encontro, então, com Nilo Batista e Vera Malaguti se deram, na verdade, na época em que ele ocupava a vice-governadoria, o governador era Leonel Brizola, e foi por intermédio dele que você teve acesso e se chegou até essa vala, ou seja, o encontro se deu por uma circunstância, digamos, política, ativista, do Nunca Mais, e desse encontro surgiu a tua preocupação com as questões da criminologia crítica, do abolicionismo penal, do punitivismo. Interessante isso, né? Isso mesmo. E aí eu começo a ir muito no Instituto Carioca de Criminologia, começo a ler muitos livros que eles estão lançando, que eles tinham uma revista periódica chamada Discursos Sediciosos, que a Vera até citou aqui na fala dela, né? E tínhamos reuniões em alguns fins de semana, vinha o pessoal de São Paulo, do grupo do Edson Passetti, pessoas muito interessantes que a gente vai trocando, né? E isso vai me fortalecendo, no sentido de dizer, não, eu não quero mais o ódio para me fortalecer. Né? Uma coisa que eu já na prisão, eu já sentia isso, era uma coisa que era um sentir, né? Era um sentimento meu. Eu lembro que a gente teve um momento que a gente estava muitas mulheres presas, né? Devia ter umas 8 ou 10, que era uma cela grande, que eles chamavam de Maracanã. E a gente estava discutindo muito naquele momento, e dizendo, e aí algumas diziam, não tem que fazer justiçamento desses caras, não tem que fazer o que eles fazem conosco. Aí eu lembro que na época eu falei, gente, a gente não pode fazer a mesma coisa que eles fazem conosco,
Nós não somos iguais a ele. Se nós formos iguais, seremos tão fascistas quanto eles. Né? E isso já era um sentimento que já germinava aqui, né? E que o encontro com o Nilo fortaleceu imensamente. E aí foi que eu comecei dessa coisa do ódio, passar para uma coisa mais ativa e não ressentida. Sair do ressentimento, né? Sair de uma coisa que é apenas você ressentir aquilo e querer criar outra coisa. Né? Eu acho que a minha militância no Tortura Nunca Mais tem sido isso. Né? De, inclusive, colocar a questão dos desaparecimentos políticos, mortes políticas, presos políticos, tudo é político. Inclusive as pessoas de periferia que hoje estão sendo presas. São políticas, é uma prisão política, a prisão do Estado. Né? Então, os desaparecimentos de hoje, que crescem assustadoramente, são desaparecimentos políticos, sem dúvida. Né? Então, isso tem sido assim, um debate muito profícuo, muito rico, conosco e com outros grupos de direitos humanos aqui, do Brasil e da América Latina. Isso foi levado pela companheira Vitória Grabós para uma reunião agora da Federação de Familiares Latino-Americanos, para pensar essa questão do preso político, do desaparecido político. É muito interessante isso, Cecília. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer pessoalmente Igor Mendes, que foi aquele jovem que foi preso, foi o único preso, né? Quer dizer, não o único preso, né? Mas aquele que foi preso em função dos protestos de 2013, cujo advogado dele foi, inclusive, salvo engano, o próprio Nilo Batista, né? E ele teve que ficar, eu acho que ele ficou 4 meses preso. Preso, isso. Isso porque havia uma ordem judicial em que ele era proibido de participar de qualquer manifestação e ele foi preso em função dele num ato cultural, né? E ele fazia exatamente essa ressalva, né, dessa distinção existente entre preso político e a massa carcerária que existe hoje, que não seria formada por presos políticos, mas sim por presos sociais, etc. Presos comuns, como chama, preso comum, né? Comum, na verdade, todos nós estamos problematizando essa categoria de preso comum e preso político. É uma problematização nossa do grupo, né? Que eu acho que está sendo muito rica essa discussão. E trazê-la aqui eu acho que é importante, dentro dessa questão da subjetividade punitivista, né? Que cada vez é mais forte entre nós, né? Mas, Cecília, eu gostaria de fazer uma pergunta, quer dizer, pelo que você afirma, né, quer dizer, o sentimento de ódio em relação ao torturador, né, aos carcereiros, né, ela foi se dissolvendo, né? Ela foi... que num determinado momento, você acaba de dizer, você disse, olha, se a gente defender isso, a gente vai estar se igualando a esses fascistas. A pergunta que eu faço é, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, antes do discurso do Bolsonaro, no momento da votação da admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o triste discurso do Bolsonaro, até o término do governo Bolsonaro, como é que você lidou com esse ódio existente? Esse ódio retornou de alguma maneira? Não retornou, não. Eu acho que é uma coisa assim, você retirar o ódio dentro de você mesmo, isso não quer dizer que você perdoa. Eu não estou dentro de uma perspectiva cristã de dar face agora, bate nessa, agora bate nessa. Não estou nessa perspectiva de jeito nenhum, até porque eu não professo nenhum tipo de religião, respeito todas elas, mas não. Então a questão não é passar a mão, não estou passando a mão na cabeça de torturador. Eu cheguei a ouvir essa frase na época, que eu levo essas questões para serem debatidas, né? No grupo Tortura Nunca Mais. Isso não quer dizer que eu estou passando a mão. Eu acho que é fundamental que os crimes que essas pessoas cometeram sejam expostos publicamente. Os crimes que foram cometidos por Bolsonaro e sua quadrilha precisam ser
publicizados integralmente. A sociedade brasileira e a sociedade mundial, né, planetariamente, necessita conhecer todos esses crimes que foram cometidos. Essas pessoas precisam ser processadas, sim. Né? Só que prisão não vai servir de nada. Eu sempre pego o seguinte, tira tudo que esses caras receberam, que roubaram, deixa esses caras financeiramente com a mão na frente e outra atrás. Porque eles enriqueceram graças a esses crimes. Não é só crime contra o patrimônio, crimes contra a humanidade. Então essas pessoas precisam ser conhecidas, sim. Essas pessoas precisam ser publicizadas, sim. Suas famílias precisam saber todo o arsenal criminoso que essas pessoas mantiveram durante suas vidas. E como ganharam, né? Como ganharam em função disso, de manter o sigilo, de manter o segredo. Quer dizer, muitos foram para multinacionais, né? A gente sabe que muitos militares foram adidos militares em outros países. Durante a nossa militância, a gente encontrou vários adidos militares que tinham sido torturadores. E a gente fez campanha denunciando, conseguimos, inclusive, retirar alguns deles. Né? Então, eu acho que isso não significa vingança, como uma posição punitivista quer. Né? O punitivismo, ele quer realmente que todos nós sejamos policiais de todos, inclusive de nós próprios. É a figura do policial, né? Que policia a si e todos os que estão à sua volta. Isso é extremamente terrível. E hoje nós temos uma sociedade baseada no ódio, no ressentimento, no sujeito que é polícia dele e de todos os outros. A gente vê isso na universidade, ô Marcos. Sabe? Quem não produz está sendo policiado. Tem que produzir, porque senão o nosso programa não ganha ponto na CAPES. Senão ele pode ser fechado. Então há todo um policiamento da nossa vida, que o Deleuze falava muito bem, né? Saímos de uma sociedade, quer dizer, saímos não, continuamos numa sociedade disciplinar, como falava o Foucault, mas estamos também numa sociedade de controle, onde o controle se exerce a céu aberto. São essas subjetividades punitivistas, policialescas, moralistas, né, que precisam ser apontadas, porque ela está aqui. Então, todos esses aparatos de Estado, todos esses aparatos repressivos estão produzindo essa subjetividade em cada um de nós. Ninguém está imune disso, não. Nós, de vez em quando, escorregamos, né? Enfiamos o pé na jaca, realmente. Então, é preciso a gente estar atento. Agora, isso não quer dizer que eu quero vingança, que eu vou ficar ressentida com esses caras, que eu vou passar a mão na cabeça deles. Não. Eu quero que, efetivamente, toda a criminalidade que esses caras estiveram envolvidos seja conhecido. Há pouco tempo eu dei um depoimento contra o Capitão Guimarães, que me interrogou no DOI-CODE, para um filme que está aí sobre os bicheiros aqui do Rio de Janeiro. E não dá para não falar. Eu estou sempre que eu posso, sempre que eu sou chamada, eu estou apontando esses caras, que muitos ainda são vivos. Estão vivos e usufruindo de uma riqueza ganha através desses crimes, né? Ou seja, Cecília, para a gente... Desculpa que eu falo demais, meu filho, manda brasa. Então, não se trata de perdoar, mas também não se trata de ficar alimentando o ódio, o ressentimento, e nem de entender que o acerto de contas com a tortura, com a prisão, com o desaparecimento da ditadura militar vai ser resolvido através da instituição prisional, do sistema prisional, da punição. Né? Agora, a pergunta que eu te faço, que na verdade eu faria só mais à frente, né? Mas eu acho que esse é um momento apropriado para se fazer. O que explica que setores significativos, eu até diria setores majoritários das esquerdas, tenham caído nessa lógica punitivista, tenham aderido à lógica punitivista, e cada vez mais nós escutamos
a incorporação do discurso do tem que prender, tem que encarcerar e coisas do gênero. Como é que você explica isso? Eu acho que isso não é de hoje, né? Eu acho que vem gradativamente piorando, mas a esquerda, desde sempre, foi punitivista. Eu fui, como sendo membro do Partido Comunista Brasileiro, PCB, nós pregávamos sim, né? Em muitos momentos, olho por olho, dente por dente. Somente durante o pessoal da luta armada, que eu apoiei, eu não participei dela, mas apoiei, acabei sendo presa por esse apoio que eu prestava aos companheiros que estavam clandestinos. A minha casa era uma casa onde muita gente de várias organizações se guardavam, né? E nós guardávamos, porque não estávamos clandestinos, eu e meu companheiro à época. A questão da punição se colocava como natural. Era uma coisa natural para todos nós, né? Tanto que uma coisa que me chamou a atenção foi essa. Quando da minha prisão, as pessoas dizendo, eu digo, não. Aí foi uma coisa que eu digo, gente, a gente não pode pensar igual, senão somos tão fascistas quanto eles. Então isso foi uma coisa que foi aos poucos, né? E a esquerda, ela se tornou, assim, ela é punitivista, mas o auge, eu acho que dessa visão punitivista, subjetividade punitivista das esquerdas no Brasil, vem com o impeachment da Dilma, com o Temer e com o Bolsonaro. Né? Ali, mais do que nunca, você via, inclusive, eu lembro de uma cena que eu acho lamentável, né? Que eu vi ali os olhos de companheiros que nem posso chamar de companheiros, de pessoas fascistas. Não é que o fascismo não esteja em nós, cada um de nós tem, sim, forças fascistas nos atravessando, porque elas estão aí na sociedade. Quando eu falo subjetividade, eu estou colocando isso. É uma produção, de um certo modo, de estar no mundo. Né? A subjetividade punitivista, ela nos atravessa o tempo todo, e nenhum de nós está imune a isso. Ninguém é puro, né? E está imune a isso. Todos nós estamos. Só que, quando eu digo, o meu encontro com o Nilo e com a Vera foi fundamental no sentido de problematizar coisas que eram naturalizadas e continuam sendo naturalizadas pela esquerda. Né? É olho por olho, dente por dente. A cena que eu vi durante a coisa do Bolsonaro, uma daquelas coisas horrorosas que ele... Eu lembro que o Caco Barcelos, que é um repórter maravilhoso, eu tenho um conhecimento pessoal com o Caco Barcelos, uma pessoa assim que nos ajudou muito, inclusive, também lá em São Paulo, a descobrir a vala clandestina lá de Perus, né? E ele foi praticamente, ele andando na rua, o pessoal do PT cercou ele e de outras organizações, de outros partidos, sei lá, e é uma coisa assim, quase bateram nele, porque ele era repórter da Globo. Então, cara, você generaliza tudo, bota tudo no mesmo pacote. E o olhar das pessoas me impressionaram profundamente. Era um olhar de ódio, sabe? Então, nesse momento que a gente está tendo uma guerra, sabe, onde esse ódio é cada vez mais fortalecido, né? Você fica chamando toda e qualquer resistência de terrorista, que é uma coisa extremamente perigosa. Terrorismo, hoje, nessa semana passada, Cláudio Castro, aqui, o governador bolsonarista do Rio de Janeiro, né, colocou que essas pessoas, os crimes dos milicianos, ia ser colocado como terrorismo. Então, o uso dessa palavra é extremamente perigoso, porque ela representa a punição, né? A punição em seu grau máximo. Porque o terrorista, quem é o terrorista? É aquele que tem que ser exterminado, ou então preso. Né? Só para eu não sei se eu respondi, cara, eu vou me perdendo no meio da resposta, desculpe. Só para rapidamente relembrar o uso, o emprego do termo terrorista nos últimos 3, 4 anos, né? Quer dizer, o uso do termo terrorista para caracterizar todos aqueles que participaram do 8 de janeiro, né? Usar o termo terrorista para caracterizar o Hamas, uso o termo terrorista para caracterizar a ação do Estado de Israel, uso do termo terrorista para caracterizar aqueles que colocaram fogo nos ônibus no Rio de Janeiro, uso do termo e assim por diante.
é uma espécie de naturalização do uso do termo. E de generalização, né? Porque aí tudo é terrorismo. Agora, os terroristas do 8 de janeiro são terroristas. O Estado de Israel é terrorista. Eu acho que aí tem que dar nomes também, que aí é muito fácil para a direita generalizar isso. Mas Cecília, muito fácil. Quando você usa de maneira descontrolada um termo, esse próprio termo ele vai perdendo o sentido. Sem dúvida. Que se todos são, ninguém mais passa a ser, né? Cecília... Você naturaliza o termo, isso é terrível. Cecília, você lançou no ano de 2001 o livro Operação Rio, das classes perigosas. Eu acho que você tem aí em mãos esse livro exatamente, que conta com fotos tiradas pelo teu irmão, né? A gente falava disso. História de Coimbra. Tiradas, inclusive, da própria Operação Rio, né? São fotos de invasão de domicílio em favelas, E você me mostrava uma foto, talvez você não vá encontrá-la de novo, a gente nunca consegue encontrar, mas é uma foto que, se você me mostrasse, e se a gente estivesse discutindo aqui o golpe de 64, eu diria que é uma foto de 31 de março, 1º de abril de 1964. Essa eu não tinha te mostrado. Feliz Natal e um tanque. Com um tanque, com um tanque. Agora eu vou achar, tá aqui. Mas esse livro foi o meu trabalho de pós-doutorado, onde eu justamente pego um acontecimento aqui no Rio de Janeiro, na época que o Nilo Batista estava como governador, né? E que houve a intervenção do governo federal. Posteriormente a isso, várias intervenções do governo federal aconteceram, né? Mas essa foi a primeira. E foi uma coisa assim, para lutar contra o crime organizado. Luta contra o crime organizado. Não estou conseguindo achar, não, desculpe. Você falou. Eu vou pedir licença a você e aos nossos ouvintes, espectadores, para ler um trecho do livro, e depois eu vou te fazer uma pergunta. Então, abre aspas. Se hoje não temos mais os suplícios públicos onde se aplicava a lei de Talião, temos, através do silenciamento de uns e dos aplausos de outros, uma nova lei emergindo e funcionando eficazmente. Uma nova lei de Talião que, ao arrepio das leis vigentes nos países civilizados e com o beneplácito e estímulo das autoridades, é aplicada a todos os pobres, porque suspeitos e, portanto, considerados culpados. Uma nova doutrina de segurança nacional que tem hoje como seu inimigo interno não mais os opositores políticos, mas os milhares de miseráveis que perambulam por nossos campos e cidades. Chamo a atenção agora para esse trecho. Os milhares de sem-teto, sem terra, sem casa, sem emprego, que, vivendo miseravelmente, põem em risco a segurança do regime. Daí a urgência em produzir subjetividades que percebam tais segmentos como perigosos e potencialmente criminosos, para que se possa, em nome da manutenção, integridade e segurança da sociedade, não somente silenciá-los ou ignorá-los, o que já não é mais possível, mas eliminá-los, exterminá-los através da ampliação, fortalecimento de políticas de segurança públicas militarizadas que apelem para a lei, a ordem e a repressão. Fecha aspas. Cecília, quais são as subjetividades dessa foto? Quais são essas subjetividades produzidas com o propósito de tornar sem teto, sem casa, sem emprego, perigosos e potencialmente criminosos? De que subjetividades são essas? São as mesmas produzidas durante a ditadura, eficazmente, né? Durante a ditadura empresarial militar no Brasil. E que continuam vigindo, né? Nos dias de hoje, que são subjetividades moralistas,
né? Você vê hoje, é incrível como tá a coisa da questão de gênero, da questão de, né, LGBT, como existe até o casamento, mas ao mesmo tempo você libera os fluxos, como dizia o Deleuze, mas você captura os fluxos. Você vai capturando e moralizando. Nós temos hoje uma sociedade muito mais moralista, né, do que a que eu vivi em 64. Muito mais moralista. Né? Parece que a liberdade, assim se fala, de casamento gay, de trans, né? Mas ao mesmo tempo existe uma moralização muito grande. Né? Eu acho que ao lado dessa moralização, a punição está junto, está junto. Então aqueles que são potencialmente perigosos, né? Eu me lembro do Foucault falando a coisa do princípio da virtualidade, dispositivo da virtualidade. Dependendo da sua origem, né? Se você é pobre, se você é trans, se você é gay, se você é mulher que mora sozinha, você, cuidado, essa coisa, isso aí depende, se você é negro, cuidado. Se não fez antes, vai fazer depois. Aquela piada que a gente diz, negro correndo é ladrão, branco correndo é atleta. Se não fez na entrada, vai fazer na saída. Né? Então, você quer o controle, inclusive daquilo que ainda nem aconteceu, mas que pode vir a acontecer, né? As virtualidades. Então, essa questão da virtualidade é também a imposição do medo. Cuidado, essas pessoas, se não fizeram, vão fazer um dia. Então, tem uma produção intensa, Vera Malaguti fala muito bem sobre isso, uma produção intensa do medo. E aí, a proteção é o Estado. Então eu peço cada vez mais intervenção do Estado na minha vida. Mais leis, lei adoidado para ir, entendeu? A questão da Lei Maria da Penha, como a Marília colocou muito bem. Né? Então tem questões aí que tem a ver com essa subjetividade punitivista, policialesca, moralista, paranoica, eu chamo de paranoica. É uma paranoia generalizada. E você, através disso, você domina. E você vai aplaudir. Para a tua segurança, você precisa ver esses elementos perigosos ou presos ou exterminados. Eu acho que essa é a grande questão. A gente tem que estar atento para isso, porque isso acaba se naturalizando e a gente embarca, né, todas essas subjetividades que estão aí. Cecília, você falou da questão do moralismo e um dos principais instrumentos do encarceramento em massa existente hoje no Brasil, no mundo em geral, mas no Brasil em particular, é a guerra às drogas. E você viveu um período que foi o período da contracultura, da revolução cultural, sexual, né, as experiências com drogas. Como é que, por um lado, você percebe... na verdade, eu gostaria que você reforçasse essa ideia, né, da moralização, da força do discurso moralizante hoje em relação à guerra às drogas, num contexto diferente daquele que você viveu nos anos 60, né? E por outro lado, como é que você observa, por exemplo, as discussões que travadas hoje no STF acerca da flexibilização do uso da maconha, com um debate sobre quantos gramas constituiriam o caso de um usuário ou de um traficante? Vera falou muito bem sobre isso, né? Vera Malaguti Batista falou muito bem. Eu penso como ela. Eu acho que todas essas medidas são enxuga-gelo. Eu acho que é para inglês ver. O preconceito e o moralismo estão presentes ainda e muito. Mesmo aí, quando você coloca isso em discussão, a gente percebe a questão preconceituosa, e todo preconceito é moralista. Né? O moralismo vem através, explicitado através dos preconceitos. Né? Então a gente vê isso claramente. Eu acho que essa própria divisão entre usuário e traficante já é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que problematizar, sabe? Tem que problematizar. Agora, isso aí é um grande mercado, né? A Vera, mais do que ninguém, sabe bem isso, né? Isso é um grande mercado internacional. As pessoas lucram
muito com isso. Não é o pé rapado que está lá, com sandália de dedo deslentado na favela. É esse que é perseguido, a gente sabe disso. A gente sabe que a questão do tráfico de drogas envolve pessoas poderosas, organizações, políticos, a gente sabe disso. De vez em quando aparece alguma coisa, né? Alguém com avião com cocaína, não é? E aí é imediatamente, né, tamponado. E isso é uma questão política e uma questão de mercado também. E é isso que a gente tem que, sabe, em nome do moralismo, em nome da defesa do meu filho, cuidar do meu filho. A maconha é o primeiro passo. A maconha já é preparada, se prepara para outras drogas mais fortes. Pode ser ou não. A gente vê, eu fiz durante muitos anos na UF, supervisão de psicologia de pessoal que trabalhava na Juizado da Infância e Juventude de Niterói. E a gente viu os meninos que eram levados para lá, para os abrigos, e que precisavam de atendimento psicológico. É tudo menino pobre, é tudo menino fudido. Os meninos de classe média fazem o que eles fazem, fumar maconha, e é outro tipo de tratamento. A gente vê ali claramente, né, dentro desse moralismo, dois grandes braços do biopoder, como dizia Foucault. Né? Que é a questão da medicalização, a questão da criminalização. Para algumas pessoas, é medicalização. Toma um remédio, vai internado, não sei o quê. Né? Agora, para a pobreza, é criminalização mesmo. Né? Ou estão juntos os dois. Né? Medica, mas criminaliza também. Dependendo de quem é o usuário. Cecília, a gente está entrando no último terço do programa e eu gostaria de fazer um esforço junto a você de pensar as alternativas, né? Ainda que a gente esteja vivendo um período muito adverso, né, no Brasil, apesar da derrota de Bolsonaro, a gente convive com um Congresso Nacional extremamente conservador, que é regido pelas pautas que você acaba de apresentar, pautas moralistas, a presença de militares, ex-policiais, como parlamentares, representantes de igrejas neopentecostais, né, que acabam interditando, para usar uma expressão muito cara a Foucault, né, acabam interditando o debate sobre várias questões, inclusive causando retrocessos, como toda a discussão do retorno da proibição de união civil homoafetiva. Mas, não obstante esse quadro adverso, eu gostaria de pensar alternativas, pensar possibilidades, né? Você termina um artigo nesse livro, que foi organizado exatamente pela Vera Malaguti Batista, que foi a primeira entrevistada nessa série especial, que é um livro, uma coletânea de textos sobre a obra do Lacan, né? Que é uma grande referência na discussão, um discípulo do Pierre Bourdieu, que é uma grande referência nas discussões sobre penalização, né, sobre o advento do Estado penal neoliberal. Né? E você escreveu um artigo nesse livro junto com Stella Steinwach, né? Steinwach. Stella Steinwach. E na parte final, na conclusão desse artigo, vocês afirmam: a desesperança vem da crença do direito penal como salvação aos problemas. E na sequência, vocês afirmam: a radicalidade não está mais na intensidade da pena, mas na sua abolição. E citam um trecho de uma música do Zé Cabaleiro: o medo é a moda desta triste temporada, a cor dessa estação é cinza como o céu de estanho. Cecília, eu queria que a gente, nessa parte final, né, que é a parte final, na verdade, dessa série de 4 programas de crítica ao punitivismo, né, e sobre o abolicionismo penal,
Eu queria conversar com você do alto da tua experiência, das tuas experiências de luta, de resistência. Você desceu ao inferno, voltou do inferno, você reelaborou essa descida ao inferno, foi uma das principais responsáveis pela denúncia dos torturadores, né? Onde é que reside a esperança, né, e a radicalidade nos dias atuais? Eu queria que a gente conversasse sobre isso nessa parte final do programa e da série de programas. Eu hoje já não usaria mais a palavra esperança. Eu já questiono a palavra esperança, porque eu acho que quem espera nunca alcança, quem sabe a esperança. Eu acho que a esperança é a coisa de você ficar esperando, sabe, de uma forma passiva, eu pelo menos percebo assim. Eu acho que a coisa da receita nós não temos, né? Eu acho que no pequenininho, é assim, programas como o seu, trabalhos como o seu, livros editados pela pessoal do Instituto Carioca de Criminologia, por exemplo, e muitos outros, pela N-1, que eu chamo o Peter Palpelbach da editora da Guerrilha, Guerrilha Editorial. Isso, para mim, é resistência. Eu acho que hoje, e a produção de novos caminhos, porque resistir não é só ficar, né, resistindo ao que está aí, é tentar também criar novas possibilidades, novos modos de estar nesse mundo, novas subjetividades, que é como o Guattari chamaria, subjetividades singulares, né? Que não é cópia de nada, é criação. A arte, ela tem um... Por que a arte é tão perigosa? Por que ela foi tão perseguida, obviamente junto com todas as outras áreas, por esses governos de extrema-direita fascistas? Porque ela é perigosa, a arte é perigosa, né? Então, a coisa da criação é fundamental, né? Você não ficar repetindo o que já está posto. Quando a gente pensa, quando pergunta, e aí não tem que ter prisão? Vai ter o quê? Eu digo, não sei. Vamos começar a inventar. Não sei. Não tem receita. Tem que experimentar. Tem que ir para prática, para experiência e tentar inventar caminhos outros, né? Caminhos outros que não tem um só. Não tem uma linha única, um caminho certo. Tem muitas bifurcações, como diria o Manuel de Barros, o nosso poeta pontaneiro, né? Tem muitas bifurcações por aí. E aí eu queria, já que a gente está num horário já em cima do lance, eu queria pegar um trecho do Peter Palpelbach, né? Eu coloco assim, é um texto que eu escrevi, que eu até passei para você, mas ele não está mais em... Eu consegui passar depois para você por e-mail, né? Que eu acho que é que pega bem esse meu pensamento atual. Que há desafios urgentes que se nos colocam. Há que inventar, criar e a todo momento tentar fortalecer as derivas, as fugas, pois nessa sociedade punitiva, onde o fazer viver e deixar morrer se impõe, resistir é ainda um fio de navalha. Entretanto, como nos lembra Peter Palpelbach, se ao poder da vida corresponde à potência da vida, ficam algumas questões. Aí abre aspas, Peter falando. O que significa vida hoje? O que significa poder sobre a vida? Como entender potência da vida nesse contexto? O que significa que a vida tornou-se um capital? De que dispositivos concretos, minúsculos e maiúsculos, dispomos hoje para transformar o poder sobre a vida em potência de vida, sobretudo num contexto militarizado? Como tais perguntas redesenham a ideia de resistência hoje nos vários domínios. Não tem resposta, é um desafio. É um desafio que está posto para todos nós. E eu acho que é na micropolítica, nos pequenos espaços, nos ditos espaços invisibilizados, que a gente pode construir mais essa resistência. Então, pelo que você está dizendo, a revolução é molecular, os espaços de luta são os espaços microscópicos, mas quando a gente se depara com companheiros antigos, novos companheiros, que ocupam espaços de macropoder, que dariam uma grande contribuição
nessa empreitada. Será? Não, minha pergunta é exatamente minha pergunta é exatamente essa: como distinguir, né, um enfrentamento, como distinguir a forma de agir dessas lutas microscópicas em relação a ocupantes do Planalto distintos, como... Eu estou te fazendo uma pergunta, vou falar de maneira explícita, né? A diferença de comportamento existente entre um governo como o governo Bolsonaro, que era um governo de pura interdição, de impossibilidade completa de diálogo, comparando com o atual governo Lula, onde existem perspectivas, possibilidades de fazer levar até eles, até os atuais governantes, essas demandas. Como é que você... Agora é uma pergunta do campo, digamos, da realpolitik, né? Como é que a gente deve se comportar, sempre pensando nesse nosso espaço de luta, que é o espaço de luta antipunitivista? Quais são as nossas demandas? Como é que essas demandas podem ser mediadas até chegar ao nosso objetivo, né? Que é esse objetivo de desencarcerar, ao invés de encarcerar cada vez mais. E de contra todo e qualquer tipo de violência, né? Que venha ou do Estado ou qualquer tipo, né? Que venha do Estado ou de pessoas, né? De grupos, organizações. Veja bem, eu acho que mesmo quando você trabalha numa instituição, eu fui durante muitos anos psicólogo em escola, né? E a gente sabe que há limites para a nossa atuação, né? Há limites, e é importante que a gente perceba que limites são esses. Até que ponto, em determinado momento, você vai começar a azeitar a máquina, né? Porque há momentos que você começa só a azeitar a máquina e não colocar areia para que essa máquina não funcione ou funcione precariamente. Nas escolas que eu trabalhei, óbvio que a gente tentava fazer coletivos de discussão, isso é fundamental, a primeira coisa é tentar... Você individualmente você não consegue nada, você consegue no coletivo, através de discussões e problematizações, embate, discussões do que é tão natural para nós, né? Problematizar essas naturalizações. E no Estado era muito mais, né? Eu nunca aceitei nenhum cargo, né? No primeiro governo do PT fui convidada, eu nunca aceitei, porque eu não sabia até que ponto eu ia azeitar essa máquina, né? Eu tenho o maior respeito por muitas pessoas que participaram, né? Agora, eu acho que há limites de participação. Há limites. E eu vejo como o Deleuze, perguntam a ele, existe governo de esquerda? Ele disse, não, governo de esquerda não existe. Porque se é governo não pode ser de esquerda. E ele coloca isso muito bem. Ele diz, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda é uma questão de percepção. A questão da solidariedade, acho tão bonito isso, Deleuze, que é a questão de percepção. Você percebe lá o que está acontecendo no Japão, depois vem para a América do Sul, e chegando ao teu bairro, né? Então é uma coisa que você não fica só que era o grande perigo que o Tortura nunca mais podia fazer, era ficar só na questão dos mortos aparecidos no período da ditadura. Que a gente estende isso para os dias de hoje. Isso não está lá, não, está aqui também. Está aqui também, acontecendo nesse momento. A tortura nesse país, a gente sabe que, nesse momento, alguém está sendo torturado na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, eu acho que a participação no governo, eu acho que é limitada. E a gente tem que ter clareza disso. Óbvio que o governo fascista de Bolsonaro não se compara com o governo de Lula, embora esse governo seja de frente ampla. E de frente ampla não sejamos ingênuos, né? As forças que estão compondo esse governo. Não pode ser como o primeiro governo ou o segundo governo do Lula, até porque o contexto é diferente também. Mas tem entraves, tem limites. E eu acho que é isso que a gente tem que ter claro, né? Com todo respeito ao Flávio Dino, mas vai ser punitivista sim. Ele é punitivista sim, tem que ser dito. Com todas a boa vontade dele, a coisa política dele que a gente concorda, mas
tem uma fala punitivista ali que, de repente, se iguala quase a do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. Isso é muito triste, porque é aquilo que a gente estava dizendo, né? A esquerda sempre foi punitivista e isso se naturalizou. Temos que estar atentos, senão a gente vai bater palma para engrossar esse caldo punitivista. A gente tem que estar alerta a isso, por mais que a gente adira a esse governo, por mais que a gente realmente reconheça. Né? Eu reconheço, eu hoje não estou ligado a nenhum partido político. Tá? Eu fui do PCB, depois fui fundadora do PT e saí do PT, por discordar das alianças que eram feitas, né? Em nome da governabilidade. É isso desde o primeiro governo. Eu saí no meio do primeiro governo do Lula. Mas isso não quer dizer que eu não fiz campanha para o Lula. Fiz campanha para o Lula. Né? E eu acho que tem que ser feito, sim. Que a gente não pode cair nas malhas do fascismo. Que a extrema-direita está aí. O fascismo está aí. Ele realmente teve força para sair do armário. E está aí. Atravessando é isso que tudo que a gente falou significa fascismo. Essa subjetividade punitivista, moralista, paranoica, policialesca, isso é fascismo. Cecília, eu gostaria de, agora sim a gente está entrando na reta final do programa, e eu gostaria de lembrar um livro seu, que agora aparece na metade, que é o Guardiães da Ordem, uma viagem práticas Psi no Brasil, do Milagre. Ainda existem resquícios dessas práticas Psis que foram, que você denunciou, né, publicamente e também sob a forma de livro. Como é que você analisa esse cenário Psi hoje no Brasil? Esse livro foi a minha tese de doutorado, que eu fiz lá na USP, né? Na psicologia da USP. E ela tenta fazer uma história justamente da psicologia. Eu fiz história, e aí eu trabalho novamente com a história aí, fazendo uma ligação da psicologia, da emergência da psicanálise nos anos 60, 70, né, e do boom da psicologia no Brasil. E eu pego dois estados do eixo Rio-São Paulo, pegando uma série de práticas psicológicas e mostrando como essas práticas, na realidade, serviram à ditadura. Como elas andaram de mãos dadas com a ditadura. E eu falo de uma coisa que é praticamente inédita, que é uma coisa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, chamado perfil psicológico do terrorista brasileiro. Como os psicólogos se fizeram, através de testes, não sei o quê, entrevistas e não sei o que lá, naquelas pessoas que estavam presas em 1970, eu não era considerado talvez uma presa irrecuperável, porque eles aplicaram nos presos irrecuperáveis, mostrando uma análise psicológica dizendo que essas pessoas eram bandidas. Né? Tinham problemas psicológicos, problemas com a família, vinham de famílias desestruturadas. A mesma coisa que se faz hoje com garotos de periferia. Pronto, né? Era exatamente essa questão que eu te colocaria agora. Você consegue perceber vou usar um termo, o mesmo modus operandi, o mesmo tipo de lógica que você detectou lá atrás entre determinados psicólogos do regime ditatorial e a atualidade? Infelizmente, sim. Os cursos, com algumas mudanças, óbvio que a gente conseguiu algumas mudanças nesses anos, mas hegemonicamente a psicologia era a minha grande preocupação, a formação do psicólogo. Que profissional é esse que a gente está formando? Que acredita na sua neutralidade, que acredita no seu ele é apolítico. Não existe ninguém apolítico. Ou você pode estar do lado ou contra uma determinada coisa, mas você não é apolítico. Você não existe neutralidade. A gente cansa de... Isso aí já está sendo um pouco pensado nas universidades. Agora, hegemonicamente, as teorias que ainda são apresentadas são teorias de psicologia experimental, experiências norte-americanas, muito distante da nossa realidade. Quer dizer, eu tenho agora no Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, tem feito trabalhos excelentes, aqui no Rio e em Brasília, né, no sentido de desmistificar essa crença na neutralidade do psicólogo,
de mostrar que o psicólogo está implicado, queira ele ou não. Ele está implicado com todos nós, com cada um de nós. Né? Ele está implicado no que ele faz. E as suas práticas produzem efeitos no mundo. Nós produzimos com as nossas práticas sujeitos saberes e modos de viver, e modos corretos de viver, digamos assim. Né? Então eu acho que isso ainda é muito presente na psicologia, infelizmente. Estamos tentando mudar, está havendo algumas mudanças, mas eu quero saudar aqui o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e o Conselho Federal de Psicologia em Brasília, pelo trabalho que eles têm desenvolvido. Cecília, a gente está chegando ao fim. Quais são as tuas últimas palavras nessa reta final aqui desse nosso diálogo? Não é de esperança. São palavras de resistência, mas uma resistência ativa e não uma resistência reativa. É diferente uma coisa de outra, né? É uma resistência que possa criar, que possa inventar outros modos de a gente estar no mundo. Eu acho que isso é uma coisa inédita, mas é muito importante a gente estar problematizando cada coisa que a gente ouve. Eu sempre dizia para os alunos, e digo agora aqui, desconfiem do que eu estou falando. Eu não sou dona da verdade, a verdade está sendo produzida a cada momento. Óbvio que são verdades provisórias, são verdades que não são eternas. A cada momento a gente está produzindo verdades. Né? Então, por isso é importante que a gente problematize, principalmente os grandes meios de comunicação, ou as falas daqueles que se dizem competentes, autorizados, como diria Marina Chauí, né? O discurso competente é aquele que pode dizer qualquer coisa em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância. Desconfiem disso, problematizem isso, é fundamental. Bom, com essas palavras de Cecília Coimbra, nós finalizamos essa série especial de 4 programas de crítica ao punitivismo. Passaram por aqui as professoras Vera Malaguti, Marília Montenegro, Vera Andrade, hoje Cecília Coimbra. E na próxima semana, né, vai ter uma canja, né, porque surgiu a ideia de dar voz aos jovens. Né? Então, na próxima semana, nós teremos um programa com uma orientanda de Marília Montenegro, uma orientanda de Vera Malaguti, uma minha ex-orientanda, e o tema vai ser a juventude contra o punitivismo. Né? Então, a gente ainda tem uma canjinha, e também, nas semanas seguintes, né, haverá 2 entrevistas, uma com uma ex-orientanda de Cecília Coimbra, para tratar da realidade do Araguaia do ponto de vista da população ribeirinha, e um ex-orientando de Vera Andrade, que tratou do tema dos juristas durante a ditadura de 1964. Ou seja, essa é a esperança, Cecília, essa esperança ativa de que nós estamos deixando aí um legado de novos orientandos, né? Novos alunos que se formaram com base nessa perspectiva dessa resistência ativa de que você falava. Muito obrigado, Cecília, foi um enorme prazer. O Trilhas da Democracia de hoje fica por aqui, e não percam na próxima semana a voz dos jovens contra o punitivista. Até lá, grande abraço. Até lá, grande abraço a todos vocês, a todos e todas.